agir por nós mesmos, aí estão para nos ajudar. Quando eu disse que o homem impelido ao suicídio, estava cercado de espíritos que o solicitavam a isso, não falei dos bons espíritos que fazem todos os esforços para disso desviá-lo. Deveria estar subentendido, todos sabemos que temos um anjo guardião, ou, se preferis, um guia familiar. Ora, o homem tem seu livre-arbítrio, se, apesar dos bons conselhos que lhe são dados, persevera nessa ideia que é um crime, ele a cumpre e é ajudado nisso pelos espíritos levianos e impuros que o cercam, que ficam felizes em verem que ao homem, ou espírito encarnado, também lhe falta a coragem para seguir os conselhos de seu bom guia, e, frequentemente, do espírito de seus parentes mortos que o cercam, sobretudo em circunstâncias semelhantes. Podemos ainda corroborar essa afirmativa com um trecho que consta da Instrução dos Espíritos na questão 495, de O Livro dos Espíritos, assinada conjuntamente pelos Espíritos São Luís e Santo Agostinho. Leamo-la. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai vela pelo filho. Alegra-se, quando vê no bom caminho, sofre, quando seus conselhos são ignorados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites, para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Clara é a posição desses dois espíritos, que participaram ativamente da codificação espírita, com base na qual, imaginamos, Allan Kardec tenha formado a sua opinião, para dizer que todos nós somos médiuns. Porém, se a compararmos com o que disse Erasto aí a coisa fica um pouco complicada, vejamos, de resto, essa possibilidade de rejeição, própria da matéria, que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria dos que não são médiuns. Para resolver o impasse, pois por aqui se tem a ideia de que nem todos são médiuns, deveremos tomar a sua explicação para tê-la no sentido restrito, não valendo, portanto, para aqueles que são médiuns no sentido amplo. Isso fazemos, apoiando-nos em Allan Kardec. Vejamos a mensagem intitulada Mediunidade da Infância, recebida na Sociedade de Paris, 6 de janeiro de 1865, pelo médium Senhor Delany e assinada por um espírito protetor, publicada na Revista Espírita 1865, mês de fevereiro. Quando, depois de ter sido preparado pelo anjo guardião, o espírito que vem se encarnar, quer dizer, sofrer novas provas tendo em vista ao seu adiantamento, começam então a se estabelecer os laços misteriosos que o unem ao corpo para manifestar sua ação terrestre. Aí está todo um estudo, sobre o qual não me estenderei, mas não vos falaria senão do papel e da disposição do espírito durante o período da infância no berço. A ação do espírito sobre a matéria, nesse tempo de vegetação corpórea, é pouco sensível. Também os guias espirituais se apressam em se aproveitarem desses instantes, em que a parte carnal não obriga a participação inteligente do espírito, a fim de preparar este último, de encorajá-lo nas boas resoluções das quais sua alma está impregnada. É nesses momentos de desligamento que o espírito, todo ensaindo da perturbação em que teve que passar por sua encarnação presente, compreende e se lembra dos compromissos que contraiu para o seu adiantamento moral. É então que os espíritos protetores vos assistem, e vos ajudam a vos reconhecer. Também, estudai a figura da criancinha que dorme. Vós a vedes frequentemente sorrir aos anjos, como se diz vulgarmente, expressão mais justa do que se pensa. Com efeito, ela sorri aos espíritos que a cercam e devem guiá-la. Vede-a desperta, essa cara criança, ora ela olha fixamente, parece reconhecer os seres amigos, ora balbucia as palavras, e seus gestos alegres parecem se dirigir aos rostos amados, e como Deus jamais abandona suas criaturas, esses mesmos espíritos lhe dão, mais tarde, boas e salutares instruções, seja durante o sono, seja por inspiração no estado de vigília. Daí podeis ver que todos os homens possuem, ao menos no estado de germe, o dom da mediunidade. A infância propriamente dita é uma longa sucessão de efeitos medianímicos, e se as crianças um pouco mais avançadas em idade, quando o espírito adquiriu mais força,
Às vezes não temem as imagens das primeiras horas, poderíeis constatar muito melhor esses efeitos. Continuai a estudar e, a cada dia, como grandes crianças, a vossa instrução crescerá, se não vos obstinardes em fechar os olhos sobre o que vos cerca. Um espírito protetor. A conclusão é de que daí podeis ver que todos os homens possuem, ao menos no estado de germe, o dom da mediunidade. Ficando mais evidente, essa generalização, quando foi dito que a infância propriamente dita é uma longa sucessão de efeitos medianímicos. Retornando ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo de O Livro dos Espíritos, para destacar do tópico Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida, estas duas questões. 525. Os Espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselham. 525-A. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas. Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Comentário de Allan Kardec. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim, razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, que julgarão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Ora, a influência dos espíritos, com seus aconselhamentos e suas inspirações, não é restringida somente aos médiuns, é algo que todo mundo está sujeito. Fato que novamente nos remete à conclusão de que todos somos médiuns. Vejamos o seguinte trecho do segundo parágrafo da resposta dos Espíritos à questão 532 de O Livro dos Espíritos. Deus vos deu inteligência para que vos sirvais dela e é principalmente por meio da vossa inteligência que os Espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas só assistem os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido destas palavras. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Os pensamentos favoráveis que os Espíritos nos sugerem são, sem dúvida, as inspirações que todos nós temos, em variados momentos de nossas vidas, fato que não há como negar. Da mensagem intitulada As Ideias Preconcebidas, assinada por Pascal, publicada na Revista Espírita 1865, mês de maio, destacamos o seguinte trecho. A inspiração encerra dois elementos, o pensamento e o calor fluídico destinado a ativar o espírito do médium dando-lhe o que chamais a verve da composição. Quereis saber de onde vêm os dois elementos da inspiração medianímica? A resposta é fácil, a ideia vem do mundo extraterrestre, e a inspiração própria do espírito. Quanto ao calor fluídico da inspiração, nós o encontramos e o tomamos em vós mesmos, é a parte quintessenciada do fluido vital em emanação. Algumas vezes nós o emprestamos do próprio inspirado quando é dotado de uma certa força fluídica, ou medianímica, como a chamais, ou mais frequentemente o emprestamos às suas companhias na emanação de benevolência da qual está mais ou menos cercado. É por isto que se pode dizer, com razão, que a simpatia torna eloquente. A fonte da inspiração medianímica é um espírito desencarnado, especificamos para não deixar dúvida. E como não há quem não a tem, podemos, mais uma vez, reafirmar que todos nós somos médiuns. Na Revista Espírita 1865, ainda no mês de maio, encontramos uma mensagem intitulada Estudo sobre a Mediunidade, assinada por Georges, na qual esse espírito diz: a mediunidade é uma faculdade inerente à natureza do homem, não é nenhuma exceção nem um favor, ela faz parte do grande conjunto humano, e, como tal, está sujeita às variações físicas e às desigualdades morais, sofre o dualismo temível do instinto e da inteligência, possui seus gênios, sua multidão e seus monstros. Confirma a mediunidade como uma faculdade que faz parte da natureza do homem, sem que haja qualquer tipo de exceção. Como se observa no que já transcrevemos, essa afirmativa foi,
repetidas vezes, sendo enfatizada, fato que ainda se verá. Ainda na Revista Espírita 1866, Allan Kardec analisa um artigo extraído do jornal La Discussion, de Bruxelas, Bélgica, assinado por Abriquel, do qual transcrevemos. Os médiuns são dotados de uma faculdade natural que os torna próprios para servirem de intermediários aos espíritos e produzirem com eles os fenômenos que passam por milagres ou por prestidigitação aos olhos de quem lhes ignora a explicação. Mas a faculdade medianímica não é o privilégio exclusivo de certos indivíduos, ela é inerente à espécie humana, embora cada um a possua em graus diferentes, ou sob diferentes formas. Pelas considerações elogiosas que o codificador faz desse artigo, dizendo serem perfeitos os pontos nele abordados, concluímos que ele endossou tudo quanto foi dito, motivo pelo qual trouxemos esse trecho do artigo. Ressaltamos a questão de ser inerente à espécie humana, portanto, todos nós a temos, variando apenas quanto ao grau e formas de sua manifestação, como já, por várias vezes, foi dito. Outro artigo interessante é o intitulado Mediunidade Mental, constante da Revista Espírita 1866, no qual Allan Kardec comenta o que lhe escreveu um dos seus correspondentes de Miliana, Argélia, dessa forma. Esta mediunidade, a qual damos o nome de mediunidade mental, por certo não é própria para convencer os incrédulos, porque nada tem de ostensiva, nem desses efeitos que chocam os sentidos, é toda para a satisfação íntima de quem a possui. Mas também é preciso reconhecer que ela se presta muito à ilusão e que é o caso de desconfiar das aparências. Quanto à existência da faculdade, não se poderia pô-la em dúvida, pensamos mesmo que deve ser a mais frequente, porque é considerável o número das pessoas que, em estado de vigília, sofrem a influência dos espíritos e recebem a inspiração de um pensamento, que sentem não ser o seu. A impressão agradável ou penosa que por vezes se sente à vista de alguém que se vê pela primeira vez, o pressentimento que se tem da aproximação de uma pessoa, a penetração e a transmissão do pensamento são outro de tantos efeitos que se prendem à mesma causa e constituem uma espécie de mediunidade, que se pode dizer universal, pois cada um lhe possui, ao menos, os rudimentos. Mas para experimentar seus efeitos marcantes é necessária uma aptidão especial ou, melhor, um grau de sensibilidade mais ou menos desenvolvido conforme os indivíduos. A esse título, como temos dito desde longo tempo, todos são médiuns, e Deus não deserdou ninguém da preciosa vantagem de receber os salutares eflúvios do mundo espiritual, que se traduzem de mil maneiras diferentes. Mas as variedades que existem no organismo humano não permitem a todo mundo obter efeitos idênticos e ostensivos. O que Allan Kardec está comentando aqui é sobre uma pessoa que captava os pensamentos do seu guia espiritual, quando em estado de emancipação. Descreve, inclusive, que, nessa situação, recebia até mesmo visitas de outros espíritos simpáticos, encarnados e desencarnados, com os quais entabulava a comunicação mental. É a isso que ele denomina de mediunidade mental, assegurando que cada um lhe possui, ao menos, os rudimentos e, na sequência, reafirma que, como temos dito desde longo tempo, todos são médiuns, e Deus não deserdou ninguém. Por outro lado, podemos também entender que Allan Kardec ao dizer sobre a questão de sentir para experimentar seus efeitos marcantes é necessário uma aptidão ou, melhor, um grau de sensibilidade que é mais ou menos desenvolvido conforme os indivíduos. Ele está falando exatamente da condição do médium no sentido restrito, pois é nele que se observa um grau de sensibilidade mais desenvolvido, a ponto da influência ter um efeito marcante. Da Revista Espírita 1867, mês de junho, o codificador publica o artigo Sentido Espiritual, do qual transcrevemos o seguinte trecho. O sentido espiritual. Uma segunda carta do Dr. Gregório contém o que segue. Erasto, numa comunicação, anunciou uma ideia que me tocou e me deu a refletir. O homem, disse ele, tem 7 sentidos, os sentidos muito conhecidos da audição, do olfato, da visão, do gosto e do toque, e, além disto, o sentido sonambúlico e o sentido medianímico. Acrescento a estas palavras que estes 2 últimos sentidos não existem senão por exceção suficientemente desenvolvidos em algumas naturezas privilegiadas, em caso que existem em todo homem no estado rudimentar. Ora,
Está em mim uma convicção adquirida por mais de uma observação e por uma muito longa experiência das forcas homeopáticas, é que nossos medicamentos bem escolhidos, tomados por longo tempo, podem desenvolver essas duas admiráveis faculdades. Seria errado, pensamos, que se considerasse o sonambulismo e a mediunidade como o produto de dois sentidos diferentes, tendo em vista que não são senão dois efeitos resultantes de uma mesma causa. Essa dupla faculdade é um dos atributos da alma, e tem por órgão perispírito, cuja irradiação transporta a percepção além dos limites da ação dos sentidos materiais. Propriamente falando, é o sexto sentido, que é designado sob o nome de sentido espiritual. O sonambulismo e a mediunidade são duas variedades da atividade desse sentido, que apresentam, como se sabe, nuances inumeráveis, e constituem aptidões especiais. Fora dessas duas faculdades, mais notáveis, porque são mais aparentes, seria um erro crer que o sentido espiritual não existe senão no estado rudimentar. Como os outros sentidos, ele é mais ou menos desenvolvido, mais ou menos sutil, segundo os indivíduos, mas todo mundo o possui, mas não é aquele que presta menos serviço, pela natureza toda especial das percepções das quais é a fonte. Longe de ser a regra, sua atrofia é a exceção, e pode ser considerada como uma enfermidade, do mesmo modo como a ausência da visão ou da audição. É por esse sentido que recebemos os eflúvios fluídicos dos espíritos, que nos inspiram, com o nosso desconhecimento, seus pensamentos, que nos são dadas as advertências íntimas da consciência, que temos o pressentimento e a intuição das coisas futuras ou ausentes, que se exercem a fascinação, a ação magnética inconsciente e involuntária, a penetração do pensamento, etc. Estas percepções são dadas ao homem pela providência, do mesmo modo que a visão, a audição, o odor, o gosto e o tato, para sua conservação, são os fenômenos muito vulgares que se notam apenas pelo hábito que se tem de senti-los, e dos quais não se dá conta senão nesse dia, em consequência de sua ignorância das leis do princípio espiritual, da própria negação, e, alguns, da existência desconhecida. Mas quem leva sua atenção sobre os efeitos que acabamos de citar e sobre muitos outros da mesma natureza, reconhece o quanto são frequentes e que são completamente independentes das sensações percebidas pelos órgãos do corpo. Allan Kardec segue com seu comentário, mas por aqui ficamos já que o que nos interessa foi transcrito. Por medianímico, entendia-se qualidade da forma do médium. Faculdade mediúnica. Na Revista Espírita 1867, publicada pela FELI, em vez de o sentido medianímico, traduziu-se como sentido mediúnico. O sexto sentido ou sentido espiritual, conforme designa o codificador, a nosso ver trata-se do sentido psíquico mais propriamente da mediunidade. É algo que todo mundo possui, pois é por esse sentido que recebemos os eflúvios dos espíritos, que nos inspiram, como o nosso desconhecimento, seus pensamentos. Na Revista Espírita 1868, Allan Kardec registrou no artigo uma manifestação antes da morte a carta que lhe foi dirigida da cidade de Marennes, assinada por Angelina Auger, da qual transcrevemos o seu parágrafo. Tive muitas outras provas da intervenção dos espíritos, mas que seria muito longo vos detalhar numa carta. Não me lembraria senão o fato de uma discussão de 4 horas que tive, no mês de agosto último, com 2 sacerdotes, e durante a qual me senti verdadeiramente inspirado, e forçado a falar com uma facilidade da qual eu mesmo estava surpreso. Lamento não poder vos reportar essa conversa, isto não vos admiraria, mas vos diverti. Destacamos dos comentários de Allan Kardec o que diz respeito a essa ocorrência. Há todo um estudo a fazer sobre esta carta. Nela vemos primeiro um encorajamento a orar pelos doentes, depois, uma nova prova da assistência dos espíritos pela inspiração das palavras que se devem pronunciar, nas circunstâncias em que se estaria muito embaraçado para falar, estando-se entregue às próprias forças. É talvez um dos gêneros de mediunidade o mais comum, e que vem confirmar o princípio de que todo mundo é mais ou menos médium sem disto desconfiar. Seguramente, se cada um se reportasse às diversas circunstâncias de sua vida, observasse com cuidado os efeitos que sente, ou dos quais foi testemunha, não há ninguém que não reconheça ter alguns efeitos de mediunidade inconsciente.
O codificador afirma que a mediunidade de inspiração é a mais comum e que não há ninguém que não reconhecer ter alguns efeitos de mediunidade inconsciente, ao analisar cuidadosamente os efeitos de diversas ocorrências e circunstâncias da sua vida. Dessa forma muitos são médiuns sem disto desconfiar. Leamos, na Revista Espírita 1869, um trecho do seu comentário intitulado A Mediunidade e a Inspiração, no qual ele analisa uma mensagem de Aleve, espírito, recebida em Paris, pelo grupo des Liens, na data de 16 de fevereiro de 1869. Sob suas formas variadas ao infinito, a mediunidade abrange a humanidade inteira, como uma rede da qual nada pode escapar. Todos estando diariamente em contato, quer o saiba ou não, quer queira ou com isso se revolte, com inteligências livres, não há um homem que possa dizer, eu não sou, eu não fui ou não serei médium. Sob a forma intuitiva, modo de comunicação ao qual o vulgo dá o nome de voz da consciência, cada um está em relação com várias influências espirituais, que aconselham num sentido ou num outro, e, frequentemente simultaneamente, ora o bem puro, absoluto, ora os acomodamentos com interesse, ora o mal em toda a sua nudez. O homem evoca essas vozes, elas respondem ao seu chamado, e ele escolhe, mas escolhe, entre essas diferentes inspirações e seu próprio sentimento. Os inspiradores são os amigos invisíveis, como os amigos da terra, são seres ou de passagem, interessados ou verdadeiramente guiados pela afeição. Ressaltamos o trecho: não há um homem que possa dizer, eu não sou, eu não fui ou não serei médium, o que vem reforçar o que se tem dito a respeito do tema. Na publicação da Federação Espírita Brasileira, FEBD, o Livro dos Médiuns, capítulo 21, item 232, lemos: fora erro acreditar que alguém que precisa ser médium, para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos, ou evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto, ela mais não é que um meio de comunicação. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia e antipatia dos espíritos, facilmente se compreenderá que devemos estar cercados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito, conforme é este graduado, ou degradado. Entendemos que não é preciso ser médium, para atrair a si os seres do mundo invisível. Como várias vezes dissemos, se refere à mediunidade no sentido restrito, uma vez que no amplo, todos nós a temos, pelo motivo de, sem exceção, todos estarmos sujeitos à influência deles. 4.2. Autores clássicos e modernos do Espiritismo. Não podemos deixar de trazer a esse nosso estudo a opinião de Leon Denis, 1846 a 1927, que, em Depois da Morte, 1889, assim afirmou: todos somos médiuns, é verdade, porém, em graus bem diferentes. Muitos o são e ignoram-no, mas não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste, silenciosa, atenta, às minudências de nossa existência, participa, pelo pensamento, de nossos trabalhos, de nossas alegrias e de nossas penas. Denis, o discípulo de Allan Kardec, escreveu cerca de 15 obras espíritas. Considerava também que todos nós somos médiuns. Provavelmente é sobre isso que o Dr. Paul Gibler, 1851 a 1900, se referia na obra Espiritismo, Faquirismo Ocidental, 1886. Somos todos, falamos segundo a teoria espírita, mais ou menos médiuns, mas muito poucos indivíduos possuem o poder mediúnico, ainda um neologismo, ou medianímico, em grau suficiente para dar lugar a fenômenos evidentes. Paul Gibler publicou 4 obras de suas pesquisas do fenômeno mediúnico. Vê a mediunidade como um estado fisiológico que se apresenta em todos os seres, claro, que se refere a de forma ampla. Em O Fenômeno Espírita, 1893, Gabriel Delany, 1857 a 1926, pesquisador de primeira linha, tendo publicado cerca de 10 obras espíritas, assim nos explica: a mediunidade não é um dom providencial,
uma propriedade anormal, mas, simplesmente, um estado fisiológico que se apresenta em todos os seres. Poderíamos citar casos numerosos, atentados por grande número de testemunhas a respeito da levitação de certas personagens. Gabriel Delany tem a mesma opinião, ou seja, para ele todos nós somos médiuns. José Herculano Pires, em O Infinito e o Finito, 1989, no artigo O Mistério da Mediunidade, dá este importante esclarecimento. Mas o que é a mediunidade? Uma graça concedida a alguns, uma prova de santidade? Uma forma de desequilíbrio psíquico? Um mistério, como se costuma dizer? Nada disso. A mediunidade é uma faculdade humana natural. Todos a possuem, mas, como todas as faculdades humanas, ela se manifesta em graus diferentes nas criaturas. Os que a possuem em maior grau são os que geralmente chamamos de médiuns. São os paranormais da parapsicologia. Não é dom sobrenatural nem doença mental ou psíquica. É uma condição humana natural. Somos todos mais ou menos médiuns. Portanto, fica claro que para Herculano Pires todos somos médiuns. Por outro lado, a distinção da mediunidade em ampla e restrita, fato que faz todos sermos médiuns, é um ponto que também pode ser corroborado com Herculano Pires, que, em Mediunidade, Vida e Comunicação, 1978, disse o seguinte: Kardec notou a generalização da mediunidade e os espíritos o socorreram, como se vê no Livro dos Médiuns, com uma especificação curiosa. Temos assim duas áreas de função mediúnica. A primeira corresponde à mediunidade natural, que todos os seres humanos possuem, e a segunda corresponde à mediunidade de compromisso, ou seja, de médiuns investidos espiritualmente de poderes mediúnicos para finalidades específicas na encarnação. Como Kardec mencionou a existência de médiuns elétricos e várias vezes comparou a mediunidade com eletricidade, surgiu mais tarde entre alguns estudiosos, entre os quais Crawford, a ideia de uma divisão mais explícita, com a designação de mediunidade estática e mediunidade dinâmica. A primeira corresponde à mediunidade natural, que todos possuem e permanece geralmente em estase, com manifestações moderadas e quase imperceptíveis. A segunda corresponde à mediunidade ativa, que exige desenvolvimento e aplicação durante a vida do médium. Em Allan Kardec temos a separação entre mediunidade no sentido restrito e no sentido amplo, o que Herculano Pires interpretou como mediunidade estática e mediunidade dinâmica. Um pouco mais à frente, continua Herculano Pires. A mediunidade estática não é propriamente uma forma de energia que permanece no organismo corporal em estado letárgico. É simplesmente a disposição natural do espírito para expandir-se, projetar-se e entrar em relação com outros espíritos. A parapsicologia atual confirmou a tese espírita das relações telepáticas permanentes na vida social. Nossa mente funciona, segundo assentou Johanner Hall em seu estudo sobre relações interpessoais, como ativo centro emissor e receptor de pensamentos. Estamos sempre conversando sem o perceber. Muitos dos nossos monólogos são diálogos com outras pessoas ou com espíritos. Por acreditarmos que sim, foi que desenvolvemos o artigo Mediunidade, Percepção da Psique Humana, que, caso haja interesse de sua parte, caro leitor, ele está disponível em nosso site pauloasnetos.net. Em O Centro Espírita, 1980, Herculano Pires, esclarece. O conceito de mediunidade que vigora entre nós, na maioria esmagadora dos centros, é espantosamente ambivalente e portanto contraditória. Afirma-se ao mesmo tempo que a mediunidade é uma graça e uma provação, que os médiuns são espíritos grandemente faltosos, não obstante adorados como enviados de Deus. Os que estudam seriamente a doutrina logo percebem a falsidade desse conceito. A mediunidade é uma faculdade natural da espécie humana, como todas as demais faculdades. Toda criatura humana é naturalmente dotada de mediunidade. Kardec observou a existência da mediunidade generalizada. Mas a mediunidade manifesta-se nas criaturas em diferentes graus de desenvolvimento. Todos somos médiuns, todos possuímos o que hoje se chama de percepção extrasensorial, segundo a terminologia parapsicológica. É natural que os que revelam os graus mais intensos de mediunidade, prestando-se por isso a trabalhos mediúnicos, sejam especificamente designados como médiuns,
Da mesma maneira, porque todos possuímos inteligência, mas só os que possuem em grau excepcional são designados como uma inteligência, merecendo os louvores e o respeito dos que não atingiram esse grau. Herculano Pires é claro e preciso. Além disso, diz que Allan Kardec observou a existência da mediunidade generalizada, ou seja, todos a possuem. Acreditamos ser oportuno trazer outra fala de Herculano Pires, por ser mais explícita. Encontramo-la na obra O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade por J. Herculano Pires, organizada por Célia Ribas, que contém 100 respostas do jornalista aos ouvintes do programa No Limiar do Amanhã, transmitido pela Rádio Mulher de São Paulo de 1970 a 1974. O Espiritismo está cheio de razão ao dizer que a mediunidade é uma condição natural do homem na Terra. A mediunidade é uma faculdade humana natural. Todos nós a possuímos e aqueles que conseguem desenvolvê-la pelo seu aprimoramento mediúnico, pelo desenvolvimento da sua sensibilidade e ao mesmo tempo conseguem empregá-la em favor do próximo, através da sua abnegação e, portanto, da sua evolução moral, realiza na Terra hoje diante de nós, diante dos nossos olhos, aquilo que os apóstolos de Jesus realizaram no seu tempo e aquilo que os profetas bíblicos já realizavam nos tempos antigos do Velho Testamento. Herculano Pires, portanto, confirma ser a mediunidade algo da natureza humana, razão pela qual todos a temos em germe, ou, em outras palavras, a possuímos no sentido restrito. Por termos utilizado um exemplar de O Livro dos Médiuns traduzido por Herculano Pires, seria oportuno também colocarmos a sua opinião manifestada em uma das notas de rodapé. A mediunidade é uma faculdade humana como qualquer outra. Ninguém pode alegar que não a possui, pois todos têm pressentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, sonhos premonitórios e assim por diante. Como as demais faculdades, Deus a distribui segundo as necessidades evolutivas de cada criatura. Herculano Pires está, mais uma vez, confirmando que a mediunidade é uma faculdade humana, conforme já foi dito por várias vezes no decorrer deste estudo. Em Mediunidade e Evolução, 1979. O autor Martins Peralva, 1918 a 2007, no capítulo 7, Estudar Sempre, diz: a maioria dos homens habituou-se a crer que médium só é aquele que, em mesa específica de trabalhos mediúnicos, psicografa ou fala, ouve ou vê os espíritos, alivia ou cura os enfermos. O pensamento geral, erroneamente difundido além fronteiras do espiritismo, é de que médium somente é aquele que dá passividade aos desencarnados, oferecendo-lhes a organização medianímica para a transmissão da palavra falada ou escrita. Em verdade, porém, médiuns somos todos nós que registramos, consciente ou inconscientemente, ideias e sugestões dos espíritos, externando-as, muita vez, como se fossem nossas. A opinião de Martins Peralva é bem clara e corrobora dos outros autores. O escritor e jornalista espírita Celso Martins, em Obsessão e seu Tratamento Espírita, 1982, afirma: na acepção mais ampla do termo, todos somos médiuns, pois todos estamos sujeitos à influência dos espíritos. Uns mais, outros menos. No entanto, há pessoas que apresentam esta faculdade em grau mais acentuado. Nelas o fenômeno se faz mais patente, mais evidenciado. São aquelas pessoas que veem os espíritos, ouvem as suas vozes, dando-nos os seus recados e mensagens. Em outras palavras, Celso Martins diz exatamente o que podemos depreender das obras da codificação, quando classifica o médium nos sentidos amplo e restrito. E para finalizar esse item, citaremos o livro Mediunidade, da escritora e estudiosa Terezinha Oliveira, 1930 a 2013, em vida frequentava o Centro Espírita Allan Kardec, de Campinas, São Paulo, no qual lemos, na primeira aula, Mediunidade, que é e como praticá-la, o seguinte trecho: é natural que nos comuniquemos com os espíritos desencarnados e eles conosco, porque também somos espíritos, embora estejamos encarnados. Pelos sentidos físicos e órgãos motores, tomamos contato com o mundo corpóreo e sobre ele agimos. Pelos órgãos e faculdades espirituais mantemos contato constante com o mundo espiritual, sobre o qual também atuamos. Todas as pessoas, portanto, recebem a influência dos espíritos. A maioria nem percebe esse intercâmbio oculto,
em seu mundo íntimo, na forma de pensamentos, estados da alma, impulsos, pressentimentos, etc. Mas há pessoas em quem o intercâmbio é ostensivo. Nelas os fenômenos são frequentes, marcantes, intensos e bem característicos, psicofonia, psicografia, efeitos físicos, etc., ficando evidente uma outra individualidade, a do espírito comunicante. A essas pessoas, Allan Kardec denominou médiuns. Médium é uma palavra neutra, serve para os dois gêneros, de origem latina, quer dizer medianeiro, que está no meio. De fato, o médium serve de intermediário entre o mundo físico e o espiritual, podendo ser o intérprete ou instrumento para o espírito desencarnado. De forma simples, clara e concisa, Teresinha de Oliveira conseguiu esclarecer bem a questão, tornando bem fácil a diferenciação do que seja um médium no sentido amplo do que se entende no sentido restrito. Eis a razão de nós a citarmos. 4.3. Obras de cunho mediúnico. Da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, 1910 a 2002, transcrevemos do diálogo de André Luiz com seu instrutor Alexandre. O espiritismo cristão é a reviviscência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um dos seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção e cada qual atrai os que se lhe assemelham. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que, com maior ou menor intensidade, é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. O interessante é que, além de se confirmar que todos nós possuímos a mediunidade, também está considerando que o fenômeno intuitivo é comum a todas as criaturas, e que os encarnados e desencarnados vivem na mais ampla permuta de ideias. Isso só corrobora a mediunidade como sendo algo generalizado mesmo. Ainda, nessa obra, um pouco mais à frente, continua o diálogo entre os dois personagens. Depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-lo ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Todo obsidiado é um médium, na acepção legítima do termo. O instrutor sorriu e considerou: médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos o somos, em vista de sermos intermediários do bem que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. O obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui, em todas as circunstâncias, um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Estende a mediunidade como algo inerente também aos espíritos desencarnados. Não podemos deixar de mencionar que na obra Nos Domínios da Mediunidade há um artigo, que lhe serve de introdução, intitulado Raios, Ondas, Médiuns, Mentes, datado de 03 de outubro de 1954, no qual Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, afirma: e, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva ou torturada. Portanto, Emmanuel, claramente, corrobora a informação constante das obras da série André Luiz de que todos somos médiuns. Acreditamos que é exatamente isso que, ainda nessa obra, também foi dito por Aulos quando orienta os dois aprendizes, André Luiz e Hilário Traço, nestes termos:
A mediunidade é um dom inerente a todos os seres humanos, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Nessa obra, no capítulo 15, Forças Viciadas, temos um relato interessante. O trio em direção a uma casa espírita viu uma pessoa bêbada, e tal como um povo estranho uma entidade da sombra justaposta a ela. Como dispunham de algum tempo, entrou no restaurante, do qual os dois saíram, para observar seu ambiente. Vejamos o seguinte trecho da narrativa. Observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou. Ontem, visitamos um templo, em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio, e ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui, vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças superiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes, é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade, a benefício do conforto e na civilização. Destacamos recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, fato que torna bem claro que todos nós temos algum grau de mediunidade. Ainda podemos corroborar com outra obra da série André Luiz, no caso, Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual, psicografado por Valdo Vieira, 1932-2015, no qual o próprio André Luiz esclarece que a mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida e, com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na Terra. Em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 11, Onda Mental, psicografado por Valdo Vieira, André Luiz nos remete a uma informação, segundo a qual fica fácil entender a possibilidade de todos nós sermos influenciados uns pelos outros, quer estejamos encarnados ou não. Leamos. Reconhecemos que toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, pelas quais entra em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas que se lhe afinem com as inclinações de desejos, atitudes e obras, no quimismo inelutável do pensamento. Isso, se não estamos sendo pretensioso demais, concilia-se com a definição ampla que propomos, mais no início deste estudo. Em Momentos de Consciência, de autoria de Joana de Ângeles, através da psicografada por Divaldo P. Franco, do capítulo 19, Consciência e Mediunidade, destacamos o seguinte trecho. A mediunidade, que vive latente no organismo humano, aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade, e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe conceda. Faculdade da consciência superior, ou espírito imortal, reveste-se dos órgãos físicos que lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. Não é sintomática de evolução, às vezes constituindo-se carreiro de aflições purgadoras, que se apresenta com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Quando a consciência lhe identifica a finalidade superior e resolve-se por incorporá-la ao seu cotidiano, esplendem-se possibilidades imensas de realização e crescimento insuspeitados. A mediunidade é ponte valiosa unindo os hemisférios da vida e da morte físicas,
eliminando distâncias e preenchendo o fosso separatista entre ambos existente. Joana de Ângeles, apesar do linguajar um tanto quanto rebuscado, mas parecendo de um acadêmico, afirma ser a mediunidade uma faculdade orgânica, consequentemente, todos a possuem. Porém, Illuminati, cujo prefácio é datado de 29 de agosto de 2012, a nobre mentora é mais objetiva ao dizer: a faculdade mediúnica, inerente a todas as criaturas humanas, é benção de Deus para facultar a conscientização da realidade transcendente da vida. Em 10 de julho de 2000, na cidade de Paramirim, Bahia, Divaldo Franco, psicografou a mensagem Sintomas de Mediunidade, ditada por Manuel Filomeno de Miranda, da qual destacamos: a mediunidade é faculdade inerente a todos os seres humanos, que um dia se apresentará ostensiva mais do que ocorre no presente momento histórico. À medida que se aprimoram os sentidos sensoriais, favorecendo com mais amplo cabedal de apreensão do mundo objetivo, amplia-se a embrionária percepção extrafísica, ensejando o surgimento natural da mediunidade. Não poucas vezes, é detectada por características especiais que podem ser confundidas com síndromes de algumas psicopatologias que, no passado, eram utilizadas para combater a sua existência. Na obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos, cuja apresentação é datada de 15 de agosto de 2011, Manuel Filomeno explica-nos que a predisposição mediúnica é atributo do espírito que o corpo expressa através das células que o constituem, a fim de propiciar o intercâmbio entre os seres que estagiam em áreas de vibrações diferentes, especialmente os desencarnados, facultando as comunicações entre os dois planos da vida. A semelhança da inteligência, que tem suas raízes no ser imortal e se expressa através dos neurônios cerebrais, apresenta-se a mediunidade sob um elenco amplo de características e tipos apropriados. Ostensiva em alguns indivíduos, prescinde das qualidades morais do seu portador, tornando o fenômeno cristalino, espontâneo, que rompe, não raro, de maneira violenta, até que a educação necessária discipline o seu fluxo e exteriorização. Inerente a todos os homens e mulheres, pode surgir tênue e sutil, ampliando-se, à medida que o exercício bem direcionado consegue desenvolver-lhe a área psíquica de adaptação das mensagens. Concedida a todos os homens e mulheres, sem privilégio de etnia, caráter, de fé religiosa, de condição socioeconômica, representa uma alta concessão, que faculta o conhecimento da imortalidade do espírito, assim como das consequências morais resultantes da conduta existencial. Porquanto a mediunidade é faculdade orgânica de que todos os indivíduos são possuidores, variando de intensidade de recursos que facultem o intercâmbio com os espíritos, encarnados ou não. Manuel Filomeno é bem claro ao afirmar, sem dar margem a qualquer dúvida, que a mediunidade é faculdade inerente a todos os seres humanos. Da obra Tormentos da Obsessão, capítulo Experiências Gratificadora, tomemos esta explicação de Eurípides Barçanufo ao Manuel Filomeno de Miranda e Alberto. Todas as criaturas terrestres, espíritos reencarnados que são, possuem percepção mediúnica, que o futuro se encarregará de estudar com seriedade, a fim de ser utilizada com elevação, tornando-se um sentido a mais que será conquistado a pouco e pouco, lentamente incorporando-se aos demais sensoriais. O eminente codificador informou que a mediunidade radica-se no organismo, sendo, portanto, uma conquista do processo evolutivo para facilitar o crescimento do espírito, que no corpo imprimiu essa função. Aqueles, portanto, que são portadores de capacidade ostensiva e se comprometeram antes do berço em vitalizá-la pelo exemplo de honradez e abnegação, quando se entregaram ao uso indevido das forças de que eram portadores, ataram-se infelizes adversários pessoais, assim como do bem, que lutam milenarmente para a instalação da loucura no mundo. Aqui temos a mediunidade como faculdade pertencente a todas as criaturas terrestres, espíritos reencarnados. Faz alerta aos que a têm ostensivamente, ou seja, de forma restrita, o que, certamente, se presume que, em contrapartida, existe a mediunidade ampla, é o que, para nós, ficou claro com o que já colocamos. Reportaremos também ao espírito Bezerra de Menezes, que a uma certa altura da mensagem intitulada Advertência Constante de Dramas da Obsessão, datada de 14 de março de 1964, assim disse:
Sabido é, entre espíritas fiéis aos seus princípios, que todos os homens são médiuns, ou, pelo menos, possuem a possibilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades invisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas que com as primeiras. Antes de encerrar nosso estudo, seria de bom tom que pudéssemos responder a uma eventual pergunta: deveremos tentar desenvolver a nossa mediunidade? Essa questão será respondida num capítulo um pouquinho mais à frente. 5. Um bom exemplo de ser médium sem o saber. Não há a menor dúvida de que milhares de pessoas ligadas às incontáveis crenças religiosas, espalhadas mundo afora, são médiuns sem o saber, porquanto, como ficou claro, a mediunidade é uma faculdade humana e os espíritos, via de regra, nos dirigem. O próprio Allan Kardec é um bom exemplo de ser médium sem o saber, conforme iremos, na sequência, demonstrar. Na Revista Espírita 1861, encontramos o discurso de Allan Kardec aos espíritas de Bordeaux, ocorrido em 14 de outubro de 1861, do qual transcrevemos o seguinte trecho. Nos trabalhos que fiz para alcançar o objetivo que me propus, sem dúvida, fui ajudado pelos espíritos, assim como eles me disseram várias vezes, mas sem nenhum sinal exterior de mediunidade. Não sou, pois, médium no sentido vulgar da palavra, e hoje compreendo que é feliz para mim que assim o seja. Ao dizer não sou, pois, médium no sentido vulgar da palavra, Allan Kardec reafirma que há outro sentido para essa palavra. Como visto, temos dois sentidos, o sentido amplo e o sentido restrito. Este último é que foi designado de vulgar, ou seja, comum. Se nega este, o codificador admite ter o sentido amplo traço, quando diz que foi ajudado pelos espíritos. Allan Kardec, quase um ano tempo depois, confirma isso, conforme se pode ver na Revista Espírita 1867, mês de setembro. Sem ter nenhuma das qualidades exteriores da mediunidade efetiva, não contestamos em sermos assistidos em nossos trabalhos pelos espíritos, porque temos deles provas muito evidentes para disto duvidar, o que devemos, sem dúvida, à nossa boa vontade, e o que é dado a cada um de merecer. Além das ideias que reconhecemos nos serem sugeridas, é notável que os assuntos de estudo e observação, em uma palavra, tudo o que pode ser útil à realização da obra, nos chega sempre a propósito. Em outros tempos eu teria dito, como por encantamento, de sorte que os materiais e os documentos do trabalho jamais nos fazem falta. Se temos que tratar de um assunto, estamos certos que, sem pedi-lo, os elementos necessários à sua elaboração nos são fornecidos, e isto por meio que nada tem senão de muito natural, mas que são, sem dúvida, provocados por colaboradores invisíveis, como tantas coisas que o mundo atribui ao acaso. Acreditamos que aqui Allan Kardec avança mais um pouco quando diz além das ideias que reconhecemos nos serem sugeridas, demonstrando que, na prática, os espíritos lhe transmitiam pensamentos ligados aos assuntos que tratava. Vejamos a seguinte imagem, na qual temos nela uma representação artística da assistência dos espíritos ao codificador. É provável que o autor, que infelizmente não conseguimos identificar, tenha se inspirado na Revista Espírita 1859, mês de maio, no relato do diálogo com o espírito Pierre Le Flamande, do qual transcrevemos o seguinte trecho. 47. Voltemos ao Sr. Allan Kardec. Fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado escrevendo em seu escritório. Trabalhava numa nova obra que prepara. Ele nos melhora bem. 48. Estava só. Só. Sim, quer dizer que não havia ninguém com ele, mas havia, ao redor dele, uma vintena de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. 49. Ele os ouvia? Ouvia-os, se bem que olhasse por todos os lados para ver de onde vinha esse ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois, abriu a janela para ver se não for o vento ou a chuva. Nota. O fato era perfeitamente exato. 50. Entre todos esses espíritos, não o reconheceste? Não são os da minha sociedade. Eu tinha o ar de um intruso e postei-me num canto para observar. 51.
Esses espíritos pareciam se interessar pelo que ele escrevia. E eu creio muito. Sobretudo, havia 2 ou 3 que lhe sopravam o que ele escrevia que tinham o ar de se aconselharem com outros. Ele acreditava ingenuamente que as ideias eram dele, e com isso parecia contente. Muito interessante saber que, em relação aos espíritos que estavam em sua casa, Allan Kardec nos melhora bem e havia 2 ou 3 que lhe sopravam o que ele escrevia, demonstrando, por conseguinte, que Allan Kardec era, de fato, médium. Na Revista Espírita 1862, mês de abril, Allan Kardec publica diversas mensagens relacionadas a seu artigo Ensaio sobre a Interpretação da Doutrina dos Anjos Decaídos, das quais destacamos estas 2. Primeira, assinada por vosso guia espiritual, pelo médium Sr. Barão de Coke. Sobre este artigo não tenho senão poucas palavras a dizer, senão que é sublime de verdade, nada a acrescentar, nada a suprimir. Bem felizes aqueles que unirem fé a essas belas palavras, aqueles que aceitaram esta doutrina escrita por Kardec. Kardec é o homem eleito de Deus para a instrução do homem desde o presente. São palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores. Acrescentai-lhe fé, lede, estudai toda esta doutrina, é um bom conselho que vos dou. Segunda, assinada por Paulo, espírito protetor, recebida pela médium Senhora Delton. Não direi nada diverso sobre essa interpretação dos anjos rebeldes e dos anjos decaídos, senão que ela faz parte dos ensinamentos que devem vos ser dados, a fim de dar, às coisas mal compreendidas, seu verdadeiro sentido. Não creiais que o autor desse artigo haja escrito sem assistência, como ele mesmo pensou, acreditou emitir suas próprias ideias e foi por isso que delas se duvidou, ao passo que, em realidade, não fez senão dar uma forma às que lhe eram inspiradas. Sim, está com a verdade quando disse que os anjos rebeldes estão ainda sobre a terra, e que são os materialistas e os ímpios, aqueles que ousam negar o poder de Deus. Não está aí o cúmulo do orgulho. Todos vós que credes em Deus e cantais seus louvores, vos indignais com tal audácia da criatura, e tendes razão, mas sondai a vossa consciência, e vede se não estáis, vós mesmos, a cada instante em revolta contra ele, pelo esquecimento de suas mais santas leis. Julgamos que, ao escrever o artigo sobre os anjos decaídos, Allan Kardec o fazia sob inspiração dos espíritos do bem, portanto, não há dúvida alguma que agiu como médium. Mas qual tipo de mediunidade que o codificador possuía, de inspiração ou intuição? De O Livro dos Médiuns, tomemos esta definição, que irá nos ajudar a definir. Médiuns intuitivos, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Diferem dos médiuns inspirados em que estes últimos não precisam escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Assim, entendemos que, SMJ, Allan Kardec era médium intuitivo, uma vez que ele escreveu o que os espíritos lhe sopravam. E como médiuns de inspiração, somos todos nós, pois, como já dito, não há ninguém que não sofra algum tipo de influência dos espíritos, ainda que não o perceba, frequentemente são eles que vos dirigem. Ademais, todos nós estamos ligados aos nossos anjos da guarda, e como bem disse São Luís e Santo Agostinho, conforme já vimos, são essas comunicações de cada homem como o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde. Surgiu-nos a ideia de que artistas, compositores, escritores, oradores, escultores, desenhistas, pintores, etc., em grande parte, se não todos, são médiuns intuitivos. A nossa surpresa, quanto a isso, foi constatar que Gabriel Delany, respeitável pesquisador do espiritismo, também pensava assim. Em O Espiritismo perante a Ciência, ao comentar sobre a mediunidade intuitiva, a certa altura Delany disse: o que os artistas, os escritores, os oradores chamam inspiração é ainda uma prova da intervenção dos espíritos, que nos influenciam para o bem e para o mal, mas ela é antes obra daqueles que nos desejam o bem e cujos bons conselhos frequentemente cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sob esse ponto de vista,
Pode-se dizer que todos somos médiuns. Se estivéssemos bem compenetrados desta verdade, teríamos muitas vezes recorrido à inspiração dos guias nos momentos difíceis da vida. E veja, caro leitor, o que se lê no parágrafo imediatamente anterior. Todos somos, mais ou menos,